E você piscou, chegou a quinta-feira. Se esse vídeo não for publicado na quinta-feira, é porque eu atrasei para colocar. Você tá no canal Entre o Balé e a Tela. Já aproveita, se inscreve no canal, maratona os nossos vídeos e se você gostar desse vídeo, curte e compartilha. Porque hoje nós vamos falar: existe vida bailarinística fora da Europa? Existe vida bailarinística na América Latina? Solta a vinheta. Olá, meus amores! Nós estamos hoje num cenáriozinho diferente, porque está muito quente, porque eu estou no meu sofá. E hoje nós vamos falar de uma coisa incrível. Existe um mercado profissional de dança clássica fora da Europa, dos Estados Unidos? O que vocês acham? Sim ou não? Bem, o vídeo de hoje é falando sobre 20 companhias profissionais de balé na América Latina. Já começo falando que eu poderia ter feito uma lista bem maior, mas eu tentei pegar uma companhia de cada país da América Latina. Alguns poucos ficaram de fora. Um deles eu já falo de antemão, que é a Bolívia. A Bolívia teve durante algum tempo uma companhia profissional de balé clássico, tá? Mas por falta de recursos, ela não tem mais. Agora ela tem uma companhia que faz algumas galas, que faz alguns projetos, mas não é uma companhia em tempo integral de balé clássico, tá bom? Então, quem sabe numa outra oportunidade, num outro vídeo, a gente fala sobre balé na Bolívia. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de bailarinos do mundo. E porque lá atrás, quando eu ainda era uma estudante, quando eu fui para Cuba, os meus professores falaram que eu teria a chance de uma carreira internacional, mas que eu jamais me enquadraria num padrão europeu, que eu deveria me focar em procurar emprego em companhias na América Latina, e eles estavam com toda a razão, tá? Aí eu não fui, é outra questão, eu acabei sendo mãe muito cedo, enfim. Mas eles falaram. E naquela época eu conhecia algumas companhias, meus professores falaram de algumas, e com o tempo eu fui sempre pesquisando e sempre tentando saber dessas companhias. E sim, e tem muitos brasileiros que estão dançando em companhias na América Latina, tá bom? Tem muito mais do que a gente espera. Todo mundo sonha muito, eu vou dançar profissionalmente, vou pro Royal de tomar uma aguinha. Eu vou pro Royal, aí eu vou pro Ópera, aí eu vou pra Alemanha, aí eu vou... Mas não. Eu fiz uma listinha básica e no final eu falo mais ou menos as companhias que eu deixei de fora, tá bom? Então nós vamos começar, não tá em ordem de qual é a melhor e qual é a pior, tá? Eu fui colocando na ordem do que eu lembrava. Então nós vamos começar o quê? Com o Ballet Nacional de Cuba. Número 1, Ballet Nacional de Cuba, que foi fundado em 28 de outubro de 1948, dia do meu aniversário. A sede dele é na cidade de Havana. A atual diretora artística é Vignessai Valdez. Vignessai Valdez, que ainda é primeira bailarina, mas já é diretora. É a primeira diretora do Ballet Nacional de Cuba, depois que a mítica Alicia Alonso deixou a direção da companhia por falecimento, tá? O Ballet Nacional de Cuba é considerado uma das maiores instituições de balé do mundo e a única escola latino-americana que criou um método reconhecido mundialmente de ensino de balé, tá? A metodologia ou método cubano de ensino de balé está no mundo ao lado da escola inglesa, da escola russa, da escola francesa, da escola dinamarquesa, tá bom? Alicia Alonso é um caso à parte, não há quem conheça balé e não conheça Alicia Alonso, e eu vou falar uma peculiaridade
do Ballet Nacional de Cuba. O Ballet Nacional de Cuba, durante muito tempo, ele cultuou as suas grandes estrelas. Então, durante muito tempo, tinham as 4 joias do Ballet Nacional, que eram a Loipa Araújo, a Aurora Bosch, a Mirta Plá e a Josefina Mendes. Loipa Araújo, Aurora Bosch, Mirta Plá e Josefina Mendes. E tínhamos as 3 graças do Ballet Nacional de Cuba: Rosário Soares, Amparo Brito e Ofélia Gonzalez, que foi minha maestra. Eu fiz aula com a Amparo também, mas minha maestrinha de coração lá de Cuba era a Ofélia Gonzalez, tá bom? Que não foi minha maestra cubana durante toda a vida, foi uma outra, foi Isaura Guzmán. Site do Ballet Nacional de Cuba: balletcuba.cult.cu, tá? balletcuba.cult.cu. Segunda companhia: Ballet Nacional do Sodre, Uruguai. A cidade sede dessa companhia é no Uruguai. O atual diretor artístico é uma diretora, segunda diretora, Maria Rissetto. O ballet de Sodre foi fundado em, deixa eu ver, porque a pessoa precisa enxergar, estou no meu caderninho novo, 27 de agosto de 1935, tá? Vocês vão ver que a maioria dessas companhias na América Latina são dirigidas por mulheres. Nós temos muitos bailarinos brasileiros no elenco do Ballet de Sodre. Eu vou falar: Mel Oliveira, primeira bailarina; Joyce Alves, corpo de baile; Emerson de Oliveira, corpo de baile; Sandro Fernandes, corpo de baile; Laura Lins, corpo de baile; Igor Monteiro, corpo de baile; João Vitor Monteiro, corpo de baile; Natiane Ribeiro, corpo de baile; Cauê Vieira, corpo de baile; Luiz Santiago, corpo de baile; Ricardo Amarante é maestro, professor lá no Ballet de Sodre. O site do Ballet de Sodre: bns.gub.uy, de Uruguai, tá bom? Companhia número 2. Companhia número 3, Ballet do Teatro Colón, cidade, Buenos Aires, fundado em 1925. O atual diretor artístico é o mítico Julio Boca. O Ballet Colón, ele foi berço de muitas figuras que ficaram bem famosas na segunda metade do século XX e agora no século XXI, no mundo da dança. Então, dentre as figuras icônicas saídas do Colón, nós temos Julio Boca, Paloma Herrera, Maximiliano Guerra, Herman Cornejo. A Marianela Nunes foi aluna da escola do Colón e hoje em dia ela dança como convidada. Raul Candal, tá? Eu gosto muito dos trabalhos do Colón, acho de boa qualidade, tá? Gosto bastante. Site: teatrocolon.org.ar/ballet-estable/. Vai estar escrito aqui embaixo: teatrocolon.org.ar/ballet-estable/. Vamos para a companhia de número 4, é uma companhia que eu gosto demais, demais. Aqui na América Latina, eu acho que depois do Ballet Nacional de Cuba, eu acho que é a minha companhia favorita, que é o Ballet Municipal de Santiago, no Chile. Cidade sede: Santiago. Fundado em 1959. Atual diretor artístico é o César Morales, mas o Ballet de Santiago teve diretores bem famosos, principalmente o Ivan Nagy, que foi um grande bailarino, e, claro, a maravilhosa Márcia Aidé. Márcia Aidé tem uma história longa com o Ballet Municipal do Chile, Ballet de Santiago. E também nós tivemos por anos
uma primeira bailarina muito querida por nós brasileiros, que era Andressa Handzek. Hoje em dia ela é maestra lá no Ballet Nacional, lá no Ballet Municipal de Santiago, tá? Mas ela foi prima bailarina lá, foi bailarina principal lá no Ballet de Santiago. Temos algumas bailarinas brasileiras lá no Ballet de Santiago. Hoje em dia nós temos a Lara Costa, a Luísa Almeida e o Henry de Carvalho dançando no Ballet Municipal de Santiago. Site municipal.cl/municipal/ballet-de Santiago. Ballet-de-Santiago. Tá sempre escrito aqui embaixo. Quando começa a falar do ballet, aparece o site aqui embaixo. Vamos ao nossa quinta companhia. Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim, depois eu falo porque eu só coloquei uma companhia daqui do Brasil, tá? Porque eu estou colocando companhias clássicas, tá? Sede, Rio de Janeiro, fundado em 1927, é a única companhia essencialmente clássica no Brasil. Foi fundado por Maria Oleneva. Hoje em dia ela tem um atual regente interino, que é o Hélio Bejani, ou Bejani. E teve bailarinas icônicas, né, que saíram do Municipal do Rio de Janeiro. Para mim, a mais icônica é a Ana Botafogo, que é a grande responsável pela popularização do ballet clássico. Mas saíram de lá Ana Botafogo, Marcelo Misailide, Cecília Cash, Nora Esteves, Paulo Rodrigues, tá? O ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele foi dirigido por 2 vezes, para mim, por um dos grandes ícones da dança aqui no Brasil, que é a Dalila Oscar, tá? Não vou discutir a origem dela, se ela é aristocrata, não. Eu só vou dizer que, para mim, ela é uma grande figura do ballet clássico nacional. Ela dirigiu o Ballet Municipal do Rio de Janeiro de 1983 a 1986 e depois ela dirigiu de 1991 a 1994, tá? Então, essa é a nossa grande companhia clássica aqui no Brasil. Site teatro com TH, teatromunicipal.rj.gov.br/corpos artísticos/, tá bom? Sexta, Ballet Municipal de Lima, cidade Lima, no Peru, tá? Fundação 29 de março de 1983. Diretora artística atual, Lucy Telger, ou Telger. Site balletmunicipal.com, tá? Então, balletmunicipal.com. É o Ballet Municipal de Lima, que tem trabalhos bem bons. Pega na internet que você vai ver bastante coisa boa. E aí, já no Peru, porque o Peru deu um banho de 10-0. São 3 companhias clássicas muito famosas. E muito boas. Agora vamos para o Ballet Nacional do Peru. Na cidade de Lima também. Fundado em 1967. Direção Grace Kelly Cobian. Bem, é um investimento do governo, né? Porque nós vamos ter é o único país com 3 companhias clássicas sendo citadas aqui. Nós temos um bailarino brasileiro dançando lá, que é o Leonardo da Silva, tá? Site elencos.cultura.pe/elencos-nacionales/ballet-nacional, tá?
Então, Balé Nacional do Peru. Terceira companhia do Peru, Companhia de Ballet de Trujillo. Se escreve Trujillo e se habla Trujillo. Fundação, 1961. Direção artística, uma cubana, Mercedes Delgado Prado. Temos, inclusive, ainda tem, eu acho, um concurso de ballet super famoso aqui na América Latina, que é o concurso de Trujillo, tá? Bem famoso. E essa companhia é bem boa, tá? Dado que a diretora é uma cubana. Temos um bailarino brasileiro no elenco, Fábio Gonçalves dos Santos, tá? Site elencos.cultura.pe/elenco-companhia MA-de-ballet-de-Trujillo. Essas três companhias, elas são mantidas ou subsidiadas pelo governo peruano, né? Deram um baile de 10-0 no Brasil, assim, tremendo. Nona companhia, Ballet de Monterrey, cidade, Monterrey, no México. Fundação, 4 de setembro de 1990. Direção artística atual, Josvani Ramos, é um cubano, maravilhoso. Temos bailarinos brasileiros lá. Temos Laura Barbosa, que é primeira bailarina na companhia. Ana Letícia Godoy, que é solista. Temos João Alves, que é corifeu. Temos Adriana Oliveira no corpo de baile e temos Antônia Manrique no corpo de baile, tá? É muito boa a companhia. O Tiago Soares já foi diretor dessa companhia. Trabalhos bem bons. Teve sempre bons brasileiros trabalhando lá. Sempre teve brasileiro trabalhando no Ballet de Monterrey. Site Ballet de Monterrey, com 2 R's, monterrey.com, tá bom? Vamos à 10ª. Companhia Nacional de Dança do México. México com 2 companhias, hein? Companhia Nacional de Dança México. Sede, Ciudad de México. Fundação, 1963. A Companhia Nacional do México é a principal companhia de ballet do México. Tem uma qualidade bem boa. Uma vez eu assisti uma Cinderela deles, que eu gosto bastante. Diretor artístico, vamos lá. É um nome meio difícil. Cuauhtémoc, que é Cuauhtémoc Narrera. Cuauhtémoc Narrera. É um nome indígena, com certeza. E Narrera ou Narrera, Cuauhtémoc Narrera, tá? Ela é uma companhia que está, acho que agora, nessa época do ano, com alguma fase de reestruturação organizacional, porque ela está sem site, mas ela tem Instagram, tá? O site não está funcionando, porque deve ter entrado gente nova no elenco, tá reestruturando, enfim, é a maior companhia, né, do México. E é uma boa companhia para procurar trabalhos, tá? Eu já assisti uma Gisele deles, também boa, tá? Vamos para a 11ª. Ballet Nacional do Panamá. Boa companhia, hein, gente? Fundação, 1973. Já teve, inclusive no meu tempo de bailarina, teve gente que passou para dançar no ballet, cubanos e brasileiros conhecidos que foram dançar no ballet do Panamá. Diretora artística, Graciela Guilhem, ou Guilhem. A sede é Ciudad de Panamá. A companhia está sem site, somente Instagram. Mas, reitero, deve estar o mesmo caso que o Ballet Nacional do México, em fase de reestruturação. Por isso que está sem site, tá bom? Mas tem Instagram. Vamos para a 12ª. Ballet Nacional do Equador. Fundação, 1980. Diretor,
Rubens Guardenas Rijon. Rubem Guardena Rijon, porque é Rijon. Achei as fotos bastante interessantes. Vou estudar uns trabalhos que eu vi pelo YouTube. Eu não acompanhei trabalhos dessa companhia, mas me parece muito coesa, muito equilibrada. Está sem site, mas tem Instagram, Ballet Nacional do Equador. Vamos ao próximo. 13ª companhia, Ballet de San Juan, em Porto Rico. Sede, né? E é uma companhia pela qual eu tenho muito carinho. Vou contar a historinha. Ballet de San Juan, capital, San Juan é a sede, San Juan em Porto Rico, tá? Ballet de San Juan de Porto Rico, sede, cidade de San Juan. Fundação 1954. A direção artística é de Nair Medina. Mas eu tenho uma história. Porque assim, o primeiro DVD, que era VHS. O primeiro VHS que eu comprei com meu dinheirinho para minha coleção, que eu colecionava VHS de ballet, foi uma copélia completa com o Ballet de San Juan, com o Fernando Burrones dançando com eles. Lá em 1983, eu acho que ele dançou com eles lá. Então eu tenho muito carinho, eu tenho esse VHS guardado até hoje. Eu passei já para DVD, eu tenho muito carinho por essa companhia, porque faz parte da minha história, alguma coisa relativa a eles. O site é bsjpr.org, Ballet de San Juan, Porto Rico.org, tá? bsjpr.org. 14º é a companhia, nossa 14ª companhia convidada, Ballet Nacional da Costa Rica, sede, cidade de San José da Costa Rica, que é a capital, tá? Está sem site, mas tem Instagram. E me parece ser uma companhia com um bom trabalho também. Aí, quando está sem site, a gente não consegue saber se tem brasileiro dançando lá, tá bom? Mas aí, depois eu vou falar para vocês na nossa próxima companhia que eles têm uma política que eu achei bem legal, tá bom? Próxima companhia, 15ª, Ballet de El Salvador, fundação 2017. O Ballet da Costa Rica, eu não consegui o ano da fundação, por eles estarem sem site, eu não consegui o ano exato da fundação, tá bom? Então, eu não vou nem falar que vou colocar escrito, porque eu não consegui. Mas, o Ballet de El Salvador, fundação 2017, direção Rumen Ivanov Rachev, sede da cidade de San Salvador, que é a capital de El Salvador. Está sem site, tem somente Instagram, tá? Aqui a política é bailarinas para audicionarem só sendo salvadorenhas, tá? Só uma informação porque eu vi uma propagandazinha, né, fazendo buscas pela internet de audição e só estavam aceitando para os corpos de baile, para o corpo de baile estável, que se inscrevesse para audição apenas salvadorenhas. 16ª companhia, Ballet Nacional Dominicano, fundação 1981, cidade Santo Domingo, direção artística Stephanie Bauer, site Belas Artes RD, Belas Artes RD.gob.do ballet nacional dominicano, tá?
Então, Ballet Nacional Dominicano. 17ª companhia, Incol Ballet, na Colômbia, tá? Na verdade, o Instituto Colombiano de Ballet, ele foi criado em 1978 e a companhia, que é profissional, ela data do ano 2000, tá? Que é a Companhia Colombiana de Ballet. A sede deles é em Cali. E a direção artística é de Carola Hernandes. E a companhia, por si só, não tem um site, mas o Incol Ballet tem um site deles e ainda não tem uma parte só dedicada à companhia, tá bom? 18ª companhia, que é uma companhia que eu também tenho um carinho grande, que é o Ballet do Teatro da Fundação Teresa Carreño, que quando eu fui para Venezuela, e assim, é incrível o lugar, é incrível, é tudo bem incrível. Eu gostava muito de lá. Eu fui para Venezuela antes do Chaves, então eram muitas coisas diferentes antes da entrada do Hugo Chaves, tá? Ballet da Fundación Teresa Carreño, ele foi fundado em 1979, a sede é na cidade de Caracas, a direção hoje é de Luiz Penso, está sem site, mas está na ativa, tá bom? O ballet da Fundação Teresa Carreño, inclusive, fez temporada de quebra-nozes. Outra coisa, todas essas companhias que eu tô falando tiveram quebra-nozes, tá? No final do ano. Consegui ver propaganda de quebra-nozes de todos eles. 19ª companhia, Ballet Nacional da Guatemala. Fundação, 18 de julho de 1948. Direção artística, Sônia Anabela Marcos Boadilla. Temos site, Ballet Nacional de Guatemala.blogspot.com, tá? Essa é outra companhia que para audicionar só sendo guatemalteca, só sendo da Guatemala para se inscrever. Última, 20ª companhia, Ballet Clássico e Moderno Municipal de Assunción, no Paraguai. Fundação, 1972. Direção, Miguel Bonin, uma boa companhia. Ouvi durante muito tempo, porque teve já muitos brasileiros que foram dançar lá, ouvi algumas questões sobre organizacional, né? Mas é uma boa companhia, tá? Paga salário, tudo direitinho. Todas essas companhias são profissionais, tá? Agora, a companhia de ballet mais antiga que a gente tem aqui, ó, é o Ballet do Teatro Colón, que inclusive fez 100 anos, e depois deles vem o Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, desculpa. O Ballet do Rio de Janeiro, né? Então, assim, em compensação, países que começaram bem depois dispararam na frente. Não tem site, o Ballet Municipal de Assunção, mas tem Instagram. É uma companhia boa, tem trabalhos para ver. Todas essas companhias você vai conseguir ver trabalhos deles, muitos deles grandes clássicos completos dessas 20 companhias. Deixei companhias fora? Sim, deixei. Por exemplo, deixei fora o Ballet do Parque del Conocimiento, na Argentina, que é uma companhia de ballet clássico cuja primeira bailarina é uma brasileira e tem brasileiros lá no corpo de baile. Deixei de fora. Ballet da cidade de Salta, na Argentina, ficou de fora. Deixei de fora. Ballet de Santiago de Cuba, Ballet de Camagüey ficaram de fora. A companhia do Centro para Dança lá de Cuba ficou de fora também, tá? Que aqui no Brasil, São Paulo Companhia de Dança ficou de fora, porque para mim a São Paulo não é uma companhia clássica. Ela é uma companhia que tem seus balés clássicos, ela dança, mas ela não é uma companhia clássica, né? Eu só separei companhias clássicas. E essas companhias da Argentina
E do Chile eu também não coloquei o Ballet Teatro Nescafé, que era dirigido pela Sara Nieto, porque aparentemente ele tá fora de atividade, eu não consegui, eu vi que eles fizeram coisas o ano passado, mas aparentemente não tá mais funcionando como uma companhia, ele tá só assim, fazendo por obra, tá funcionando por obra, tá? Ballet Teatro Nescafé da Sara Nieto. Então, a São Paulo, deixei de fora, porque o Brasil tem a São Paulo Companhia de Dança como uma companhia clássica, assim, que se compromete com a dança clássica, e o Ballet Municipal do Rio de Janeiro, que realmente o resto não tem uma companhia clássica além dessas profissionais aqui. O Basileu França é uma escola que tem uma companhia na qual os alunos dançam, não é uma companhia profissional. Então, eu acho que ficou aqui um bom apanhado de 20 companhias. Então, assim, você é bailarina, quer audicionar? Aqui, gente, olha quando. Claro que existem companhias que você não vai conseguir entrar, mesmo que você queira muito. Uma delas é o Ballet Nacional de Cuba, que não contrata bailarinos de fora. E tem aqui umas outras, porque é um protecionismo para que as pratas da casa sejam valorizadas, né? Mas a gente tem uma infinidade, pelo menos, ó, aqui eu citei 20 companhias e tem as que eu não citei, Parque do Conhecimento, Companhia de Salta, o Ballet do Teatro Nescafé, as duas outras companhias lá de Cuba, que eu também não citei, que embora não contratem ninguém, você pode, sei lá, se é coreógrafo, quer fazer um balé, enfim, você quer fazer um intercâmbio, tem todas essas companhias. Então, assim, você tá vendo que o mundo é bem maior? Tá, nos Estados Unidos tem cadastradas 59 companhias de balé clássico profissionais. Beleza, mas eu não falo sobre os Estados Unidos. Posso até falar sobre as companhias, dar os nomes, mas para mim não é pauta, tá? Mas aqui na América Latina, olha quantas companhias, todos os países têm basicamente uma companhia, tá? Tem muitas na Europa? Tem sim. Mas e para você que quer conhecer balé, né, quer sair um pouco desse padrão eurocêntrico, igual eu quando assisto essas companhias latino-americanas, eu me sinto muito representada, porque muitas delas têm aparência física parecida com a minha. Mesmo tom de pele, essa cara meio de cucaratinha, um olhinho mais puxado, uma qualidade de movimento muito boa e semelhante, tem o tompeiro, tem o molho latino-americano. Então é muito bacana, né? É muito bacana assistir essas companhias. Então eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Gente, eu preciso de engajamento. Curte, compartilha, passa o link para as outras pessoas, porque eu tô vindo aqui dar para vocês uma coisa de qualidade, ó. Isso aqui tudo é pesquisa, tá bom? E é para você ter mais conhecimento, abrir a sua mente. Tanto quem é bailarino, para poder procurar um intercâmbio, um trabalho, quanto para quem é amante só da arte. Você pode procurar no YouTube essas companhias e ver como que é o tempero de uma Gisele, de um Lago do Cisne, de uma Baiader, de uma companhia que não é eurocêntrica, né? Que é muito mais, vai falar muito mais pertinho de você. Assistindo essas companhias, você vai até sentir um quentinho maior no coração. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou a Ellen Tashiro e você tá entre o balé e a tela. Qualquer coisa, curte, compartilha. Eu preciso de engajamento. Manda mensagem, manda sugestões e o próximo vídeo eu já adianto para vocês, que é a primeira vinda da Pavlova para a América Latina, que foi justamente para Cuba. Então, esse é o nosso próximo vídeo. Beijo!